Antes de se aprofundar na nossa temática, a gente queria aqui de forma bem breve explicar os domínios do desenvolvimento. A gente sabe que são 3: físico, cognitivo e psicossocial. Ao desenvolvimento físico, compete características como o crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras e a saúde. Já o desenvolvimento cognitivo compete características como a aprendizagem, atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio e a criatividade. E o desenvolvimento psicossocial competem as emoções, a personalidade e as relações sociais de um indivíduo. A criança, ela se dá por 2 princípios. O primeiro deles é chamado de princípio cefalo-caudal e o segundo de princípio próximo distal. O princípio cefalo-caudal diz que o crescimento acontece de cima para baixo, ou seja, primeiro a criança desenvolve os membros superiores e depois os membros inferiores. A gente pode citar 2 exemplos. O primeiro é a desproporcionalidade do cérebro, que é a cabeça, e o restante do corpo. A gente vê que as crianças tendem a ter a cabeça maior do que o corpo. Além disso, a gente também pode ver o desenvolvimento sensório-motor. As crianças aprendem primeiro a usar os membros superiores e depois os membros inferiores. O segundo princípio, o próximo distal, ele afirma que o desenvolvimento acontece de dentro para fora, ou seja, acontece do centro do corpo para o restante das extremidades. Exemplo é que as crianças levam um tempinho para aprender a andar. Primeiro elas desenvolvem os membros superiores e depois elas conseguem ter o controle dos membros inferiores. O menino pode apresentar determinadas características que influenciam nesse crescimento, mas também existem outros fatores. O principal deles é o genético, ou seja, se a criança apresenta determinados genes. Um exemplo é se a criança nasce com a genética russa, ela tende a apresentar maior estatura. Além disso, a gente também tem as condições de ambientes e a nutrição, que são fatores cruciais para determinar esse crescimento ou não. Um fator importante para o desenvolvimento físico de uma criança é a nutrição que ela recebe. Vale ressaltar que nesses 3 primeiros anos de vida, a criança ela passa por várias mudanças na alimentação. Ela sai desde o leite materno, a introdução alimentar e a autonomia alimentar, Ela começa a dizer ali o que ela gosta, o que ela não gosta. E é para isso que os pais estão presentes, para serem as boas influências na alimentação dessa criança. Quanto à amamentação, é uma questão que uma faca de 2 gumes, porque a gente tem que ver os 2 lados, Muitas das vezes as mães querem amamentar, mas não podem, ou por indisponibilidade de tempo, ou por uma questão de não conseguir gerar o leite, e para isso elas têm que optar pelo melhor caminho, que é conseguir uma fórmula infantil adequada para o bebê. E à medida que o tempo passa, essa introdução alimentar que vai ser consecutiva, ela tem que ser algo positivo. Então, evitar esses tipos de comida que hoje são tão famosos, mas que podem causar certo prejuízo. Então, agora vamos falar do cérebro de uma criança e como é que ele se desenvolve nesses 3 primeiros anos. Inicialmente, esse órgão ele segue um padrão de desenvolvimento que é genético e ele executa isso muito bem. Mas à medida que o tempo vai passando, ele continua esse desenvolvimento, agora não só mediado pela genética, mas também por condições ambientais. Essa capacidade de se modificar a gente chama de plasticidade, e é ela que é responsável pela aprendizagem dessa criança. Então, suponhamos que uma criança de 2 anos tenha muita facilidade em desenho. O que é que aconteceu com ela? No momento em que ela teve o primeiro contato com esse tipo de atividade, ela foi capaz de, através da plasticidade, desenvolver uma conexão neural. E aquela conexão foi forte, ou seja, ela realmente aprendeu. Isso significa que ao passar do tempo, ela ainda vai apresentar aquela facilidade para aquela determinada atividade. Capacidades sensoriais iniciais. Bom, as áreas de recompensa do nosso cérebro em desenvolvimento, ele controla as informações sensorial. Só que o que acontece? Os recém-nascidos, eles têm um entendimento razoável daquilo que ele toca, que ele vê, que ele cheira, que ele degusta, que ele ouve. Não é porque aquilo ainda está, como eu posso dizer, florescendo. Pronto. Tato e dor. O tato ele é o primeiro sentido a se desenvolver e nos primeiros meses é o sistema sensorial mais maduro. Quando se toca a face de um recém-nascido próximo à boca, o bebê responde tentando encontrar um mamilo, provavelmente um mecanismo evolutivo de sobrevivência.
Aí, em relação à dor, é o que acontece. Os médicos, eles faziam cirurgia sem uso de anestesia nos recém-nascidos, porque ele tinha uma crença que o neonato ele não sentia dor. Porém, há evidências que os recém-nascidos eles podem sentir dor e de fato, né, eles sentem a dor. Só que o que acontece? Com os passados dias, eles vão se tornando mais sensíveis, né? Olfato e paladar. Os sentidos do olfato e do paladar começam a desenvolver no útero. A preferência por odores agradáveis parece ser aprendida no útero e durante os primeiros dias após o nascimento. Os odores transmitidos também pelo leite materno, eles influenciam. A preferência pelo paladar é desenvolvida nos primeiros meses e pode durar por toda a segunda infância. Um estudo de crianças de 4 a 5 anos, quando bebês haviam sido alimentados de diferentes tipos de fórmulas, tinham preferências alimentares diferentes. Na fase introdutória, né, da alimentação, é recomendado que as mães elas tentem mais de uma vez um alimento com a criança, pois elas têm às vezes ela tem uma rejeição pelo um alimento, mas na próxima vez que a mãe tenta, ela pode já não ter essa rejeição. A audição ela é funcional. Antes do nascimento, os fetos respondem aos sons e parecem aprender e reconhecê-los. É tanto que é recomendado que as mães e o pai conversem com o filho na barriga. E diz que os bebês de 3 dias eles podem distinguir novos sons de fala daqueles que já ouviram antes, que é isso, né? Com 1 mês de idade, o bebê pode distinguir sons tão parecidos quanto a visão. Ela é um sentido menos desenvolvido quando o bebê nasce. Os olhos do recém-nascido são proporcionalmente menores do que o de um adulto e as estruturas da retina estão incompletas. Então, o que acontece? Quando o bebê nasce, a visão não tá, 100%. Eu acho que eles chegam a ver só a uma distância de 30 centímetros. Que o que acontece? Eles têm sensibilidade com a luz. Enfim, os recém-nascidos, eles piscam, eles ficam piscando com a luz, porque eles são muito sensíveis. Movimento motor. Os bebês, as habilidades motoras básicas, como agarrar, engatinhar, andar, elas não precisam ser ensinadas. As crianças precisam só de um espaço para se movimentar e a liberdade para ver, né, o que eles vão fazer. E quando elas estão preparadas, elas vão andar. Já vi algumas mães também que usam aquela técnica com a fralda, que é para motivar, não é que ela esteja ensinando, é porque tem alguns bebês que são meio preguiçosos, mas quando eles estão devidamente prontos, eles vão andar. Muitos têm até aquele medo, né? Marcos do desenvolvimento. Os bebês, eles primeiro aprendem aquelas habilidades mais simples e depois eles combinam em sistema de ação cada vez mais complexo, permitindo que o espectro mais amplo ou mais preciso de movimentos de um controle mais eficaz do ambiente. O bebê, ele pega o objeto com a mão inteira. Aí depois que ele vem com aquele movimentozinho da pinça, que é pegando fechando os dois dedos sobre a palma da mão. Que, enfim, o primeiro movimento em pinça é que o polegar e o indicador eles se tocam nas extremidades, formando um círculo. Que muitas mamães elas têm até uma forma de incentivar o movimento pinça, que é bastante usado para as crianças quando elas estão começando a ser inserido alguns alimentos, como frutinha, enfim.
O teste de avaliação do desenvolvimento de Dave ele é utilizado para mapear o progresso de crianças de 1 mês a 6 anos e para identificar aquelas que não estão se desenvolvendo normalmente. O teste avalia as habilidades motoras gerais, as que envolvem músculos maiores, como rolar e apanhar uma bola, e as habilidades motoras finas, que envolvem músculos menores, como pegar um chocalho, desenhar um círculo. Também avalia o desenvolvimento da linguagem, por exemplo, saber a definição das palavras, da personalidade, do desenvolvimento social, como sorrir espontaneamente e se vestir sem ajuda. O controle da cabeça. Ao nascer, a maioria dos bebês eles conseguem virar a cabeça de um lado para o outro, enquanto estão deitados de costas. Enquanto deitados de bruços, muitos podem erguer a cabeça o suficiente para virá-la. Nos 2 a 3 primeiros meses, eles erguem a cabeça cada vez mais alto. Às vezes podem perder o equilíbrio e virar de costas. Por volta de 4 meses de idade, quase todos os bebês conseguem manter a cabeça ereta quando alguém o segura ou apoia em posição sentada. É tanto que tem aquele cuidado, né, que eles são muito molinhos. A cabeça dele é muito mole. Tem que ter um certo cuidado. O controle da mão, os bebês eles nascem com reflexo de pressão. Se a palma de uma mão de um bebê for acariciada, a mão fecha com firmeza. Por volta dos 3 meses, meio de idade, a maioria dos bebês eles conseguem agarrar um objeto de tamanho moderado, como chocalho, mas tem dificuldades, né, em segurar objetos pequenos. Depois eles começam a pegar objetos com uma das mãos e transferir para a outra. E seguida segurar, mas não apanhar pequenos objetos. A locomoção. Depois de 3 meses, um bebê ele começa a rolar. Mais ou menos por volta de 6 a 10 meses, eles começam a se de forma por conta própria, né? Eles começam a se arrastar, engatinhar, enfim. Os bebês, quando eles estão nessa fase, né, de engatinhar, eles pegam muitos objetos que eles veem, porque eles estão conhecendo, né? Tudo é novo para eles. Todo esse desenvolvimento leva à principal realização da infância, que é o quê? O andar, né? Nós humanos, nós começamos a andar mais tarde do que as outras espécies, porque a cabeça ela pesa, as pernas curtas, né, do bebê dificultam o equilíbrio durante alguns meses, para ele ficar em pé sozinho, né? Às vezes eles caem, eles têm aquele receio também, né? Influências culturais sobre o desenvolvimento motor. Embora, né, o desenvolvimento motor ele siga uma sequência praticamente universal, o que acontece? Algumas culturas elas encorajam desde muito cedo o desenvolvimento das habilidades motoras, né, do bebê. Então, alguns bebês respondem, eles demonstram também um avançado desenvolvimento motor quando isso acontece. Só que, por outro lado, algumas culturas, elas desencorajam o desenvolvimento motor muito cedo, porque eles acham que os bebês não estão preparados, os ossos ainda não estão totalmente fortes, enfim. A abordagem behaviorista, na verdade, é um estudo do desenvolvimento cognitivo que uma das principais preocupações é conhecer os mecanismos básicos de aprendizagem. E a abordagem behaviorista, eles estudam 2 processos de aprendizagem, que é o condicionamento clássico, que é basicamente um processo de aprendizagem que ocorre mediante a associação de um estímulo, seja ele ambiental ou um estímulo naturalmente, que ocorre naturalmente. Por exemplo, salivar, que é uma resposta ao cheiro da comida, é um estímulo que ocorre naturalmente, por exemplo. Agora, o segundo processo, que é o condicionamento operante. Basicamente, nesse processo, a aprendizagem é feita como uma associação entre um comportamento e uma consequência. Por exemplo, quando um rato de laboratório pressiona um botão azul, ele recebe um pote de alimento
é como recompensa, porque ele apertou aquele botão azul. Mas quando ele aperta outro botão, sem ser o azul, ele recebe um choque. Então, é tipo como uma consequência, sabe? Enfim. Bom, na abordagem psicométrica, ela mede as diferenças quantitativas nas habilidades que compõem a inteligência. E como ela faz isso? Basicamente, eles utilizam testes que indicam ou então prevêem essas habilidades. E esses testes, eles comparam o desempenho de cada bebê numa série de tarefas. E essas tarefas têm normas estabelecidas, na verdade, que são baseadas nas observações. Agora, na abordagem piagetiana, que a gente vai estudar sobre o sensorio motor. Enfim, a abordagem do sensorio motor, do estágio sensorio motor, na verdade, ela é um dos primeiros dos 4 estágios do Piaget, do desenvolvimento cognitivo do Piaget. E esse estágio, ele é composto por 5 subestágios, que é o uso dos reflexos de 1 mês, reações circulares primárias de 1 a 4 meses, reações circulares secundárias de 4 a 8 meses, coordenação de esquema secundário de 8 a 12 meses e reações circulares terciárias de 12 a 18 meses e combinações mentais de 18 a 24 meses. Quem foi Piaget? Piaget foi um psicólogo suíço e importante estudioso na psicologia evolutiva. Piaget, ele revolucionou muito a educação porque seus estudos derrubaram diversos paradigmas relacionados à aprendizagem. Nas teorias de Piaget, a gente vê que ele ajudou a gente a compreender o que esperar das crianças, de que modo elas percebem o mundo, e ao mesmo tempo, porque elas formulam tantas perguntas, porque as crianças são tão curiosas, e entre outras contribuições. Abordagem do processo de informação, percepções e representações. Os pesquisadores de processamento de informação analisam separadamente cada parte de uma tarefa complexa para tentar entender quais as habilidades necessárias para cada parte e em que idade essas habilidades se desenvolvem. A habituação é um tipo de aprendizagem em que a familiaridade como estímulo reduz, torna mais lenta ou faz cessar uma resposta. Os pesquisadores estudam a habituação em recém-nascidos, apresentando repetidamente um estímulo, geralmente sons ou imagens, e depois monitoram respostas como ritmo cardíaco, sucção, movimento dos olhos e atividade cerebral. O bebê que vem sugando costuma parar quando o estímulo é apresentado pela primeira vez e presta atenção ao novo estímulo. Depois que o mesmo som ou a mesma imagem foi apresentada várias vezes, deixa de ser novidade. A retomada da sucção vigorosa mostra que o bebê se habituou-se ao estímulo, a uma nova imagem ou som. Irá capturar a atenção do bebê e ele novamente deixará de sugar ou reduzirá a sucção. Esta resposta a um novo estímulo é a chamada desabituação. Os pesquisadores aferem a eficiência do processamento de informação por parte do bebê, medindo a rapidez com que a criança se habitua a estímulos familiares. De fato, como veremos, a velocidade de habituação e outras habilidades de processo de informação mostram-se promissores como indicadores de inteligência. A capacidade de percepção e processamento visual e auditivo. A preferência visual é a tendência dos bebês a passar mais tempo olhando para uma imagem do que para outra. A quantidade de tempo que um bebê passa olhando para diferentes tipos de imagem é a medida de preferência visual, que se baseia na capacidade de fazer distinções visuais. Bebês com menos de 2 dias de idade preferem linhas curvas a linhas retas, padrões complexos a padrões simples, imagens novas a imagens familiares. A memória de reconhecimento visual é a capacidade de distinguir um estímulo visual familiar de outro não familiar, quando ambos são mostrados ao mesmo tempo. A velocidade de processamento aumenta rapidamente durante o primeiro ano de vida e continua a aumentar à medida que a criança torna-se mais capacitada para distinguir novas informações. Os pesquisadores também estudam o desenvolvimento da atenção, a capacidade de atenção conjunta, que é de fundamental importância para a interação social
e a incapacidade de envolver-se em atenção conjunta, deverá prestar bastante atenção, pois é um sinal de alerta para autismo. Abordagem da neurociência cognitiva, as estruturas cognitivas do cérebro. A pesquisa recente sobre o cérebro corrobora a suposição de Piaget de que a maturação neurológica é um importante fator no desenvolvimento cognitivo. Os surtos de crescimento do cérebro, que são períodos de rápido crescimento e desenvolvimento, coincidem com as mudanças no comportamento cognitivo, segundo a descrição de Piaget. Alguns pesquisadores têm utilizado técnicas de escaneamento do cérebro para determinar quais funções cognitivas afetadas por determinadas estruturas e mapear as mudanças no desenvolvimento. Esses escaneamentos fornecem evidências físicas da localização de dois sistemas distintos de memórias de longo prazo, a implícita e a explícita, que adquirem e armazenam diferentes tipos de informação. A memória implícita, que se desenvolve no começo da primeira infância, refere-se a recordações que ocorrem sem esforço ou mesmo inconscientemente. Diz respeito a hábitos e habilidades, por exemplo, como saber jogar uma bola ou chutes de um bebê quando se vê um mobile familiar. A memória explícita, também chamada de memória declarativa, é a recordação consciente ou intencional, geralmente de fatos, nomes, eventos ou outras coisas que podem ser enunciadas ou declaradas. A demora na imitação de comportamentos complexos é a evidência de que a memória declarativa está se desenvolvendo no final da primeira infância. Acredita que o córtex pré-frontal controla muitos aspectos da cognição. Durante a segunda metade do primeiro ano, o córtex pré-frontal e circuitos associados desenvolvem a capacidade para memória de trabalho, o armazenamento de informações de curto prazo que o cérebro está ativamente processando ou utilizando. É na memória de trabalho que as representações mentais são preparadas para armazenamento ou recuperá-las. A participação guiada. Ela refere-se a interações mútuas com adultos que ajudam a estruturar as atividades da criança e preenche a distância entre a compreensão da criança e a do adulto. Esse conceito foi inspirado pela visão que Vygotsky tinha da aprendizagem como processo colaborativo. A participação guiada geralmente ocorre em brincadeiras compartilhadas e nas atividades normais do dia a dia, quando a criança aprende informalmente as habilidades, o conhecimento e os valores importantes em sua cultura. O desenvolvimento da linguagem. A linguagem é um sistema de comunicação baseado em palavras e gramáticas. Uma vez conhecidas as palavras, a criança pode usá-las para representar ações e objetos. Ela pode refletir sobre pessoas, lugares, coisas e pode comunicar suas necessidades, sentimentos, ideias, a fim de exercer mais controle sobre sua vida. O bebê adquire a linguagem de que modo o crescimento do cérebro está associado ao desenvolvimento da linguagem e que os pais e outros cuidadores contribuem para isso. O desenvolvimento da linguagem, de modo geral, é dividido em fases. Fases essas datadas em meses. Do primeiro ao terceiro mês, a criança desenvolve a risada. Do quinto ao sexto, reconhece frequentemente alguns sons ouvidos. No nono mês, ela começa a usar gestos para comunicação. E do 10º ao 14º, ela finalmente diz a primeira palavra. De modo geral, essa é a definição do desenvolvimento da linguagem. Melhor entendimento do que é o desenvolvimento da linguagem, eu reparti o tópico em subtópicos. A fala pré-linguística nada mais é do que a forma que a criança usa para se comunicar, que são o choro, os gestos, o barulho, o grito e etc. A vocalização inicial nada mais é do que o primeiro ato que a criança usa com a intenção de se comunicar, que nada mais, nada menos é do que o choro. É aqui também que a criança demonstra o sentimento de felicidade ou de tristeza. Tristeza através do choro e felicidade com gritos agudos, imitação, que é de gestos ou de sons que normalmente ela vê e escuta. Os gestos, como dito anteriormente, também é a forma de comunicação que as crianças usam. Lembrando que, assim como a imitação, os gestos são extremamente importantes para o desenvolvimento linguístico da criança.
Os primeiros gestos que as crianças usam são para apontar algo que lhes chamam a atenção, e normalmente elas esticam o braço e abrem a mão como se estivessem acenando para alguma coisa. E por fim, as primeiras palavras, sendo as mais comuns papá, dadá, mamã, que são palavras simples que contêm assim diversos significados. Ao final do 14º mês, a criança ela já começa a desenvolver o seu modo de falar, desenvolver e melhorar os seus gestos, enfim, a sua comunicação no geral. Nos primeiros meses, os sorrisos são espontâneos. O sorriso social, ele é desenvolvido após o 2º mês de vida como uma forma de resposta positiva e como uma forma de aliviar seus medos. Já no 6º mês, quando o bebê sorri, é como uma forma de falar ou retribuir com quem ele está. Nos 10 meses, se a mãe brincar com o bebê e acontecer algo que ele já esperava, é aí onde acontece o desenvolvimento cognitivo. Entre 8 e os 10 meses, acontece o sorriso antecipatório, que está relacionado com a participação do bebê com uma pessoa e um objeto. Bebês que sorriem entre 3 e 6 meses, eles tendem a ter mais participação social. Temos as emoções autoconscientes, que fala de empatia e inveja, que depende da autoconsciência, que é aquela criança que quer ser o centro das atenções, mas com o passar do tempo ela pode se autoavaliar com a emoção autoavaliadora. Depois vem o crescimento do cérebro, com o desenvolvimento emocional, que são as mudanças da vida emocional. A ajuda altruísta é quando o bebê se coloca no lugar do outro, no caso, a empatia, e não espera algo em troca, que a empatia ela vai depender da cognição social, que é onde a criança entende suas intenções a partir do 1º ano de vida. E os neurônios espelhos, ele reage quando alguém faz algo ou vê, pode ser chamado de aprendizagem por imitação. Temperamento. O temperamento está associado a como uma criança se comporta. Um exemplo é se tem 2 crianças para resolver alguma atividade e uma se destaca ou age melhor que a outra. Tem um estudo dos padrões de temperamento, que é o estudo de Nova York, que cita 3 irmãs com comportamentos diferentes, que está relacionado também à alimentação. A que comia bem era mais simpática, já a outra não comia muito bem, dormia pouco e era mais alarmada, agitada, e a outra era moderada. Na tabela dos padrões de temperamento se encontram 3 tipos de crianças: a criança fácil, difícil e de aquecimento lento. Primeira era a criança fácil, que é de maior porcentagem. Ela responde bem ou moderadamente às situações, como se dá com estranho, com novas situações, com novas rotinas. A criança difícil é aquela que chora muito, é mal-humorada, não se adapta com novas experiências ou se adapta lentamente, não dorme e come direito. Por último, temos a criança de temperamento lento, que ela está entre a criança fácil e a difícil. Ela responde tudo lentamente. Muitas crianças elas podem não estar encaixadas em nenhuma dessas fases, que é super normal. O temperamento ele não é formado assim que o bebê nasce. Ele é construído com o passar dos anos e pode mudar de acordo com as relações e cultura. Temos o temperamento e a adaptação, que é uma adequação da educação, segundo Niels. A chave para se ter uma adaptação saudável é a adequação da educação, que são as exigências e restrições que elas vai passar. Temos a timidez e a ousadia, que é uma influência da biologia, da cultura, na qual é apresentada uma nova experiência, que 20% das crianças choram e 40% tem pouca participação. As crianças podem não estar encaixadas em nenhuma dessas fases, que é super normal. O temperamento ele não é formado assim que o bebê nasce, ele é construído com o passar dos anos e pode mudar de acordo com as relações, até cultura, por exemplo. Temos o temperamento e a adaptação, que é uma adequação da educação, segundo Niels. A chave para se ter uma adaptação saudável é a adequação da educação,
que são as exigências e restrições que a criança vai passar. Timidez e ousadia são as influências da biologia e da cultura na qual é apresentada uma nova experiência. 20% das crianças choram e 40% têm pouca participação. As primeiras experiências sociais, o bebê na família. Em outros países, os bebês eles são considerados deuses que nasceram em forma humana. Em outros, eles podem entender qualquer língua. Tem país que é disponibilizado 5 pessoas para cuidar dos bebês, que são chamados de cuidadores. O papel da mãe. Em uma pesquisa feita, vê-se que o papel da mãe não é apenas só de alimentação, mas de conforto e contato. Já o papel do pai, ele vem mudando a cada passado de ano, onde a mulher também trabalha e o pai não é apenas aquele para sustentar a família e sim ajudar na criação e na educação. Gênero, diferença de meninos e meninas. A partir dos 6 meses, os bebês começam a diferenciar os gêneros por voz e por face. Uma primeira diferença percebida comportamental é que a criança, de acordo com seu gênero, ela vai demonstrar sua preferência por brinquedo. Um exemplo é os meninos, que gostam mais de brincar de carrinho, e as meninas de boneca, mas isso só acontece a partir do 1º ano. Como os pais moldam as diferenças de gênero. Os pais, em especial o pai, ele começa desde cedo a influenciar na personalidade do bebê. Um exemplo é, se fosse menina, o pai era mais cauteloso e passava menos tempo. Já com o menino, o pai brinca mais e era mais brusco em suas brincadeiras. E se a mãe fosse com a menina, era o mesmo jeito que o pai é com o menino. E, por último, tem a questão do apego desorganizado, que é o apego desorientado, no qual é onde é o apego que eles consideram menos seguro. Por quê? Porque os bebês eles apresentam um padrão desorganizado e eles parecem ter um comportamento contraditório. Por quê? Porque eles não sabem lidar com aquela situação estranha quando o seu cuidador se ausenta. Eles não sabem se choram ou eles não sabem o que vão fazer. Por quê? Porque eles podem fazer movimentos estranhos e que também sejam contraditórios. Então, essa é uma questão assim muito relativa da característica e da personalidade de cada criança. Agora, trazendo outro ponto que é bastante importante, é o contato com outras crianças. A gente percebe que isso é algo que a gente conhece já faz um tempo, em que fala que essa questão da criança em contato com a outra permite com que ele se desenvolva mais. Portanto, algo que é muito importante é o relacionamento em que eles desempenham com os seus irmãos. Por quê? Porque ali vai ter um papel distinto na sua socialização. E acaba que também aqueles conflitos que por vezes para nós pode parecer algo que seja negativo, ele vai desempenhar um papel na compreensão das próprias relações sociais. Por quê? Porque as interações com os seus irmãos elas são passadas para relacionamentos fora de casa. Portanto, é comum aos bebês também se apegarem aos seus irmãos mais velhos. Por quê? Porque ali eles, por vezes, têm ele como exemplo e acaba que ou querem imitar ou querem competir com ele. E essa competição, por vezes, pode ser relacionada à questão da atenção dos pais ou mesmo no intuito de querer ver tal comportamento e fazer da mesma forma. E na medida em que eles vão se tornando mais independentes, autoconfiantes de si, que isso se atinge a partir dos 18 meses, eles começam a ter uma maior socialização, porque eles começam a entender mais a emoção do outro. Então, isso permite com que ou eles sejam mais autoconfiantes no sentido de eu não vou ficar mais buscando competir tanto com meu irmão, ou eles vão fazer isso de uma maneira assim mais forte, mais aguçada. Por quê? Porque eles querem também disputar a atenção do pai e da mãe. Agora, tem outro ponto em que é muito importante a gente buscar ter conhecimento, apesar de já ser algo que a gente tema, a gente buscar se aprofundar, são esses maus tratos na primeira infância. Por quê? Porque nós sabemos que muitas crianças são vítimas de abuso e, por vezes, tudo isso são coisas que são negligenciadas.
Isso são em todas as idades, mas o mais comum que acontece é em crianças de 3 anos ou menos de 3 anos. Por quê? Porque acaba que elas se tornam mais indefesas e mais dependentes do outro que cuidem delas. Dessa forma, muitos bebês a gente pode citar que eles morrem de algo que é chamado de déficit de crescimento não orgânico, ou seja, esse é um tipo de crescimento físico que ele acontece mais lento ou mais retardado, porque ele não tem uma causa conhecida. É como se fosse um desenvolvimento precário da criança. E esse desenvolvimento ele pode ter inúmeras causas, como, por exemplo, as especulações em que pode ser pela questão da não atenção, dos maus tratos, seja com a questão da alimentação, seja com a questão de buscar conversar com a criança, de buscar dar os seus banhos direitinhos. Esses são fatos que podem ser mencionados, por quê? Porque há hipóteses que sugerem isso. Essa pode ser uma das causas. E outra que foi bastante polêmica para mim mesmo quando vim conhecer, que foi algo muito comum no nosso dia a dia, que é a síndrome do bebê sacudido. Gente, o quanto que isso é prejudicial e eu mesma não sabia. A gente percebe muito isso quando os pais pegam a criança e querem colocar na mão, ficam sacudindo ela, como forma de dizer, o meu bebê está mais durinho, olha como a minha criança se desenvolveu. No entanto, aquilo é muito prejudicial. Por quê? Porque essa é uma forma de maus tratos mais encontrada e, principalmente, algo que é feito sem perceber. Por quê? Porque a criança com menos de 2 anos, eles geralmente bebês, no caso, acaba que eles têm uma musculatura fraca. E com essa musculatura fraca, a sua cabeça fica pesada. E isso é muito possível que fazendo com que esses movimentos, eles sejam movimentos altos, a criança ela pode deslocar-se o seu cérebro da caixa craniana. E isso vai causar hematomas, que isso pode causar também sangramentos e inchação. Consequentemente, isso pode trazer assim sequelas permanentes e causar até mesmo uma paralisia e morte da criança. Ou seja, uma brincadeira indefesa, que a gente sabe que a maioria não tem conhecimento, pode causar isso. Então, nós, enquanto pessoas que estão tendo essa base, estamos conhecendo isso, vamos buscar passar para as pessoas, buscar fazer uma correção de uma maneira adequada para que o outro não se sinta intimidado, mas que a gente passe isso. Por quê? Porque isso é muito prejudicial nas crianças e principalmente pesquisas indicam que crianças morrem bastante por causa desse fato, porque é algo que mexe diretamente com a questão da musculatura do seu corpo. Portanto, dessa forma, existem diferentes formas de apego, que tem aquele apego que é o apego seguro, onde os bebês eles choram bastante, bastante mesmo, no intuito de protestar quando o seu cuidador se ausenta, mas eles conseguem obter o conforto que precisam e com eficácia eles já param de chorar. Também tem outro tipo de apego, que é o apego evitativo, no qual o bebê ele não sente muito se o seu cuidador ou se a sua mãe se ausenta. Por quê? Porque eles demonstram pouca emoção. Também tem um apego ambivalente ou resistente, no qual eles ficam ansiosos e cada vez mais chorosos e perturbados quando o seu cuidador sai. E na volta do cuidador, os bebês eles ficam aflitos e demonstram raiva. Bom, a questão do apego, o apego ele é um vínculo que a gente percebe que é algo recíproco. E essa troca entre o bebê e o seu cuidador, que no caso por vezes pode ser a sua mãe ou outra pessoa, está diretamente relacionado àquela troca mútua que acontece. Por quê? Porque esse apego ele vai ter um valor adaptativo para o bebê, assegurando, claro, que as suas necessidades elas sejam necessidades que serão supridas, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais. Por quê? Porque esse apego também ele promove a própria sobrevivência da criança.